em Conversas Caveira. Hoje vamos falar sobre registros emocionais. E este workshop, este encontro, advém de trauma, do trauma e traumatização, que advém da criança anterior, que vem da sincronicidade da vida. Ou seja, isto é tudo o mesmo flow, está bem? Então, bora lá. Hoje vamos falar então sobre registros emocionais. Caneta e papel na mão é fundamental, está bem? Que tu comeces aí a colocar no papel aquilo que tu vais aprendendo, porque ele não pode ficar só a nível de conhecimento cerebral, ele tem que passar para o papel, ele tem que, de alguma forma, transbordar de ti, está bem? Então, bora lá. Eu vou partilhar contigo aqui a minha tela, como tem vindo a ser habitual, não é? Eu gosto de fazer assim, acho que é muito mais prático para mim e para ti. Podes parar, podes passar, podes complementar com o teu conhecimento, com os teus insights, com aquilo que tu vais aqui aproveitando, está bem? A criança interior ou registros emocionais. Já vais perceber o que eu quero dizer com isto. Bora lá. Os registros emocionais. Vou só aqui minimizar o meu ecrã para tu poderes ver melhor. O registro emocional é o resultado de um impacto nas nossas emoções, um trauma ou acontecimento que vivemos lá na nossa infância. Ou seja, isto é tudo um conjunto. Registros emocional, trauma, criança interior, impacto nas nossas emoções. Vamos lá então aqui aprofundar. Quando esse trauma é vivido ou experienciado repetidamente, ele origina uma traumatização. Está bem? Essa vivência fica registada na nossa consciência, na nossa mente e no nosso corpo físico. Ok? Cada parte do corpo registra um determinado tipo de emoção, origina uma energia concentrada, ok? A energia do nosso corpo. Essa energia concentrada dá origem a um bloqueio de fluxo de energia nessa parte do corpo. E assim se dá o nome de registro emocional ou bloqueio energético. Nos meus diretos, eu falo muito sobre os blocos energéticos, não é? Então, cá está. Se, por exemplo, durante o desenvolvimento de um bebê, tanto dentro como fora do útero, o bebê sentir muito medo, esse medo vai exercer pressão na região do diafragma, que fica comprometido. Então, energia acumulada igual a registro emocional, igual a bloco energético. Ok? Até aqui, o termo energético diz respeito à energia de vida do nosso próprio corpo. Vamos a falar aqui de mais nada, energia do nosso corpo. Ok? Então, os dois maiores medos de um bebê são barulho, alto ou extremo, e a sensação de poder cair. Bem? Isto é tudo um bloco só, é tudo um conteúdo só. A gente vai fazer ligações, sinapses, novas informações, novos caminhos neuronais e novos comportamentos. Bora lá. Então, na infância, tudo que a criança sentiu, registou como forte, emocionalmente. Acontecerá um registro no seu próprio corpo físico. Criança. Mesmo que essa criança se tenha esquecido desse acontecimento, esse registro emocional fica gravado nas suas células, no seu inconsciente. Eu já tenho vindo a falar com vocês, já falei nos meus diretos muitas vezes sobre nós ficarmos com o registro nas nossas células e no nosso inconsciente, ok? Esse registro emocional molda o corpo da criança durante o seu desenvolvimento, bem como esses mesmos registros emocionais moldam o nosso corpo ao longo da nossa vida. Nós não somos estátuas, está bem? Ocorrem sempre mudanças físicas e emocionais. Nós mudamos, ok? Então, o nosso corpo hoje, por outro lado, também mostra as nossas origens. Então, vamos ver como é que ocorre esta mudança das nossas origens. Como? Através das características físicas da personalidade dos nossos antepassados, na posição do abandono, ou seja, através das características físicas e da personalidade dos nossos antepassados.
o ambiente físico e emocional no qual estamos inseridos. Também influenciam a nossa constituição física, informação solar, energias e vibração. Por simpatia, né? Energia, vibração, ok? Informação solar, tá? Está aí, ok? Esta aula é para depois rever novamente, está bem? O ambiente físico, porquê? Se nós estivermos num ambiente físico, num ambiente físico frio, o nosso corpo, ele reage de uma maneira. Se nós crescermos e desenvolvermos num ambiente físico quente, né, o nosso corpo reage de outro. Logo, as características físicas são diferentes. Onde crescemos e a forma como nós, crianças, interpretamos os factos, contribui para moldar o nosso corpo, a nossa constituição física. Vão fazer as vossas pesquisas, vão correr atrás de informações, abram aqui a oportunidade a que novos conhecimentos sejam assimilados e depois vocês veem o que fazem com isto. Mas eu trago-vos aqui informação correta, tá? Então, bora lá. Além disso, quando começas a prestar atenção, percebes-te de que na tua família existem várias pessoas com o mesmo tipo de padrão, tanto no corpo físico como nas características comportamentais e emocionais, certo? Às vezes não costumo dizer fogo, o meu filho sai mesmo ao pai, ou sai mesmo à avó, ou sai mesmo ao avô. Epá, ele tem aquele sinal ou aquele sinal no corpo. Parece mesmo ele. Bem, às vezes nós vemos fotografias dos nossos antepassados e vamos buscar muitas características, ok? Então, bora lá no caminho. Essas características repetem-se ao longo de uma geração ou em várias gerações seguidas. Ocorre o mesmo tipo de crenças, o mesmo tipo de valores, e até o mesmo tipo de criação e educação. Inclusive, os traumas, registados, acabam por ser os mesmos, justamente por ocorrer repetição de um padrão de comportamento. Tá? Até aqui? Vamos analisar. Quando os nossos filhos não concordam com a educação que recebem, eles vão fazer exatamente o oposto do que recebem, do que receberam, ok? Ou seja, podem fazer o mesmo, mas agora vamos seguir aqui uma linha de que eles fazem o contrário, né? Daquilo que nós lhes ensinamos. Ou seja, vão para o lado oposto do que recebem. Eu passo a explicar. Isto é, ambas as gerações vão para lados opostos, comportamentos divergentes na educação da nova geração. Comportamentos divergentes, diferentes, tá? Para lá. Quero dizer com isto que, em ambos os casos, estão a proporcionar desequilíbrio emocional da mesma forma. Eu vou dar exemplos. Calma, respira. Respira. Passo a explicar. Quando se recebe uma educação muito rígida, então decide-se aplicar uma educação mais liberal. O oposto acaba por obter resultados iguais no que refere a comportamentos e ao comportamento e ao emocional. O que eu quero dizer com isto com resultados iguais? Porque ocorre um desequilíbrio. Porque se somos muito rígidos e um pai ou uma mãe dão uma educação mais liberal, né, estamos em lados opostos. Né? Porém, provocamos a mesma desequilíbrio. Porquê? Porque não estamos no caminho do meio. Não estamos no equilíbrio. Ora, por exemplo, é como uma pessoa que sofreu de violência doméstica na infância se torna um pai ou uma mãe permissivos. Deixa a criança sem regras, fazer o que quer, quando quer. Concordas que os dois lados são opostos? Ou seja, está a ser igual no sentido de ir para o outro lado oposto e não procura o equilíbrio. O filho dessa pessoa sofrerá da mesma forma, porque tudo o que é extremo não é saudável. Ou seja, tudo na natureza busca o equilíbrio. Os extremos nunca são saudáveis. Ok? Porquê? Porque seguimos extremos diferentes. Seguimos lados opostos. Certo? Não procuramos o equilíbrio.
Saímos de uma educação completamente rígida e passamos por uma educação completamente liberal, sem regras, sem nada. E o ideal não é? Seria encontrar um meio caminho. Tanto uma como outra provocam bloqueios, provocam registros emocionais. Bem? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o nosso cérebro emocional e como funciona. É muito interessante esta parte deste conteúdo, cérebro emocional. Vamos aprofundar coisas que tu já tens, já aprendeste em ciências, não é? Porém, eu vou aqui recordar-te um pouco sobre elas e vai fazer todo o sentido quando começares a encaixar todos estes conteúdos, está bem? Como eu te disse, isto é um grande módulo e já é, assim, vários conteúdos. E depois ainda vais ter mais conteúdo se quiseres. Por isso, continua por aí. Entra lá para o Telegram. Se não me encontrares, procura-me que eu envio-te o link do Telegram. Partilha as conversas com a Vera, tanto no Facebook, como no Instagram, como no YouTube. Faz a tua parte que eu estou a fazer a minha. Olha, presta atenção. Fazeres o caminho, ou melhor, conheceres o caminho, é completamente diferente de percorreres o caminho. Bora lá percorrer comigo? Vambora. Então eu vou aqui finalizar o nosso encontro de hoje e no próximo encontro então nós vamos falar sobre o nosso cérebro emocional. Está bem? Está bem.